Cultura Geral. A gente vai tratar aqui também da oratória, né? A gente vai tratar desse assunto. Eu acho que é muito importante a gente tratar desse assunto, que é um assunto recorrente, principalmente nas faculdades de Direito, em que as pessoas precisam trabalhar mais a fala, o medo, perder o medo de falar em público, né? Eu acho que isso tudo está envolvido, né? Estamos recebendo aqui o João Rafael também da OAB, vice-presidente da OAB. A gente vai tratar desse assunto junto com a oratória, a gente vai tratar junto com o João. Ô João, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, né? Aí você aparece de novo com uma pauta super bacana. Seja bem-vindo, meu querido. Boa tarde, Betão. É um prazer estar aqui, né, na nossa pauta de segunda-feira, a pauta do OAB, recebendo esse grande artista, o Gleison. Prazer te receber aqui, Gleison. Obrigado. Também o professor Rodrigo Moreira, especialista em oratória e fonoaudiólogo. Vamos estar fazendo hoje um debate, a importância da oratória, tanto para o cidadão quanto também para o autor do direito, né, os advogados, os estudantes. E o ator tem tudo a ver com isso, né? Sim, totalmente. Falar em público é um ato cênico. Um ato cênico. Rodrigo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Viu? Obrigado, Betão. Para mim é uma honra muito grande, uma oportunidade de expandir ainda mais o meu trabalho para ajudar mais pessoas a falar melhor. É uma carência e, ao mesmo tempo, uma habilidade essencial para o futuro. Independente da profissão Quem que tem vier boca por aí. vai a Roma, né? E vai em qualquer lugar, não é só Roma, não. Falar em público é um desafio? Falar em público é uma arte, Betão. É uma arte e um artista ele não pinta um quadro de qualquer jeito, certo? Ele tem técnica, ele tem a tela certa, o pincel certo, a cor correta de acordo com o cenário que ele quer produzir. E a oratória como uma arte, né, um título muito frequente de livros, é esse. A arte de falar em público. Aliás, o melhor livro de oratória que eu já li até hoje é justamente esse. A Arte de Falar em Público, do professor Stefan Lucas. Eu recomendo a todos a leitura. E como uma arte, exige técnica, exige ensaio, exige treinamento, exige tempo. Eu comparo muitas vezes a qualidade de um orador com um piloto de avião. Tem que perguntar para a pessoa quanto tempo que ela tem de voo, né? O orador é a mesma coisa. Quanto tempo você tem de voo que você está falando em público? Sim. Quanto mais experiência a pessoa tem, melhor ela vai ficando na condução dessa viagem chamada palestra, ou chamada aula, ou exposição. Algo parecido com a vida do ator, né, Gleice? Sim. Ou seja, quanto tempo de palco? Né? A Fernanda Montenegro está aí com... Quantos anos que ela tem, Gleice? Chegando aos 100? Eu tenho 190 anos. de palco. Então, quanto mais tempo, e é interessante que o nervosismo, né, você disse na abertura do programa, ele nunca acaba, ele sempre vai existir, porque o nervosismo ele pode se tornar seu amigo na forma de você lidar com a sua presença no palco, colocando você em alerta para praticar as técnicas de oratória, que durante o programa me coloco à disposição para explicitar algumas. Fonoaudiologia é essencial? Fonoaudiologia, ela é essencial para o ensino da oratória. Eu criei o Instituto Brasileiro de Oratória, que defende duas ideias. Uma dessas ideias é que a oratória seja ensinada por fonoaudiólogos. Afinal de contas, não contratamos um fonoaudiólogo para construir um prédio, mas deveríamos contratá-lo para construir uma pessoa para falar melhor. Então, eu defendo essa ideia porque a oratória na América do Sul ela é muito solta. Ou seja, se você quiser, Betão, você pode ser um professor de oratória. Você estuda um livro, uma bibliografia e começa a dar aula. Mas cadê o conhecimento anatômico de como que a voz é produzida, a fala, a dicção, a questão do córtex cerebral, onde que a fala é produzida no cérebro, a linguagem, a neurociência, tudo isso é próprio da área de saúde, que vem do curso de fonoaudiologia, que também precisa de uma reformulação para ensinar o fonoaudiólogo a trabalhar com oratória. Por incrível que pareça, grande parte dos cursos de fonoaudiologia não ensinam o profissional fonoaudiólogo a ensinar oratória. Tanto que eu, na minha história, eu tive que ser autodidata. Eu peguei o meu diploma de fonoaudiólogo e estudei oratória, né, baseado na bibliografia disponível, e fiquei lá 2 anos estudando, montando o meu primeiro curso, que eu fiz em parceria com a Faculdade de Direito Milton Campos, a qual sou muito grato e deixo aqui essa manifestação de gratidão.
Gabriel Azevedo, né? Gabriel Azevedo foi meu primeiro contratante. Ele era estudante, se o Gabriel está me ouvindo, um abraço e apareça. João, falar em público é um desafio. Você ficou nervoso a primeira vez? Não? As primeiras vezes, né? Ah, sempre fica, né, Betão? Até hoje, né, João? Até hoje, né? E o advogado, sempre ele tá se expondo, falando em público, tanto em audiência, quando recebe um cliente, nas sustentações orais, nos julgamentos nos tribunais. Então, ele tem que desenvolver isso. As pessoas às vezes ficam com receio, alguns colegas, né, até de vir aqui na TV, e o falar em público... Muitos, hein, João? Vamos puxar a orelha, né? Não é poucos não, hein? E o falar em público é uma oportunidade, e às vezes você não pode perder oportunidades, então tem que estar sempre se preparando para aquele momento. Como é que você vê a oratória hoje, tanto no curso de Direito, como na aplicação do Direito na prática? É essencial a forma que você concatena suas ideias, a forma que você vai passar aquela mensagem ali para o julgador, até a forma para você tranquilizar o seu cliente. Às vezes ele recebe uma notificação num processo lá no escritório e quando chega assim, cria um reboliço, uma tempestade, às vezes você explicando para ele tudo, as fases, você consegue dar aquela tranquilidade. E até para palestras, né? É fundamental a oratória. E a palestra é uma forma do advogado se expor, seu conhecimento, para estar trazendo até clientes. Bom, de volta com a cultura geral. Almeida, deixa eu te perguntar uma coisa. Moreira. Betão. Tô precisando de um chá de memorial, né? Nem de fonoaudiólogo. O Ricardo é o seguinte. Rodrigo. Vou cortar? Não tem jeito, né, Betão? Ao vivo não tem jeito. Rodrigo, as 4 técnicas que a gente precisa aperfeiçoar para falar melhor. Sim. As 4 técnicas essenciais que eu ensino são as seguintes. A primeira Não vai errar igual eu, não, tá? Não, eu tenho 17 anos conhecido, posso errar, não. A primeira é a questão da variação de voz e fala. Voz e fala é presença. Se o comunicador é monótono, fala baixo, ele não tem uma presença boa, não transmite credibilidade. Muitas vezes o comunicador ele é muito experiente, ele tem lá mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas quando vai assistir uma palestra dele, ele é monótono, tem aquela voz constante, e isso depois do almoço, então, ambiente com ar-condicionado e cadeira confortável. Um cafezinho ali? Não, o cafezinho vai até animar o público, né? Mas corta o café. A tendência é aquele cochilo tradicional. E dormir em palestra tem muita gente que gosta, ainda mais se o comunicador for monótono. Então, variar a voz, falar alto, falar rápido, de vez em quando você pode até sussurrar e parar de falar. O silêncio provoca reflexão, expectativa e resposta. Esse meu silêncio foi proposital. Então você tem que aprender. O comunicador profissional, poderoso, ele sabe a hora de parar de falar. Segunda técnica, gesticulação. Mãos livres, abertas. Mão aberta é acolhimento, mão fechada é UFC. Né? MMA, luta. Você não quer lutar com ninguém, você quer acolher. Normalmente a comunicação é mais para acolher do que para lutar. Não sei no caso dos advogados, né, João? Tem os dois lados, né? Tem os dois lados, mas normalmente uma palestra ela é acolhedora. Então normalmente é acolhimento. E aí o braço geralmente forma um ângulo de 90 graus, como antebraço, na altura do tórax, do abdômen, e você faz o gesto representativo. Meu nome, ontem, eu não estava aqui. Eu estou aqui hoje e também no futuro, provavelmente, se eu tiver oportunidade, tenho muito interesse de retornar. E aí eu trabalho com a aproximação da mão, de forma discreta, evitar cruzar dedo, que é muito dedo aparecendo, né? Olha aqui, do ponto de vista estético não fica legal. Então flutua, aproxima, gesticula. O desafio é o gesto representativo. Terceira técnica. Ainda bem, né? Quase que eu faço terceira técnica assim, ó. Ó, não ia combinar. Terceira técnica, contato visual. Eu estou olhando para você, olhando para o Gleison, olhando para o João e também para o telespectador. A importância de segurar o olhar de 2 a 3 segundos, no mínimo 2 segundos, para a pessoa que você olha. Numa entrevista igual a essa, eu treino muitos para fazer media trainer. Né? O jornalista trabalha com o que a pessoa tem que falar, ou o que é adequado falar naquele momento, principalmente momentos de crise.
e o fonoaudiólogo e professor de oratória com a técnica. Então eu recomendo começar olhando para o repórter, interagir com as pessoas que estão no estúdio também, e 2, 3 segundos, podendo chegar até a 5, quem sabe 10 segundos, com a câmera que geralmente está na sua frente, igual essa daqui. E aí você finaliza a resposta no repórter. E para finalizar, a quarta técnica, postura. Eu agora estou falando sentado, não é? Estou levemente inclinado para frente para transmitir um certo interesse na conversa. Posso até encostar na cadeira, mas de forma elegante. Quando eu falo em pé, apoio nas duas pernas, movimento. É importante movimentar para não ser um comunicador árvore, né? Mas também não pode exagerar para virar um leão enjaulado. Então tem que achar o equilíbrio entre a árvore e o leão enjaulado para você conseguir ter uma boa postura na frente do público. E que mostre uma certa leveza na sua comunicação. Quando nós andamos, o público tem a sensação de que nós estamos à vontade. Lógico, numa sustentação oral, atrás de uma tribuna, o advogado não tem como andar, ele geralmente fica atrás da tribuna. Aí saber utilizar a tribuna, né? Segurar na lateral, gesticular por cima, voltar e apoiar nela. Tudo isso eu trabalho com os estudantes de direito, com os advogados. Eu tenho a oportunidade de ministrar o meu treinamento na ESA, Escola Superior de Advocacia, em Belo Horizonte, e é uma honra muito grande, né? Ter os advogados assim interessados em aprender a falar melhor. Vai ter coisa boa para nós aí no futuro, hein? Isso. Oratória e inteligência artificial. Vai ser desafiador. Já é desafiador, não? A oratória, ela está sendo acompanhada pela tecnologia também. Então, hoje em dia, já tem verdadeiros tablets gigantes colocados atrás de um professor, por exemplo. Aquelas telas magnéticas, saber lidar com essa tela magnética, já faz parte. Daqui a pouco a gente está passando slide piscando, né? Você pisca assim, passa o slide. Então vai ser os chips, né? Daqui a pouco vai ser tudo muito controle remoto para passar slide, não é? O uso do laser, tudo é tecnologia colocada no comunicador. O uso de microfones cada vez mais modernos. Que agora você quase nem enxerga os microfones. Os microfones cada vez mais modernos e, né, quase implantados no corpo do comunicador. Então a tecnologia também está dentro da oratória. E assim como foi possível ter um show do Cazuza em 2018, 2019, também é possível você assistir um Steve Jobs falando sobre empreendedorismo em holograma. Né? Pega aí a última palestra dele, ou um livro dele, e faz uma palestra com a imagem dele. Né? Como se fosse ele ali na frente. Só não dá para apertar a mão dele, a mão passa direto. É direto. Então, Ricardo, Rodrigo, muito obrigado. próxima vez eu mudo meu nome. Nossa, porque eu tô com o Ricardo Almeida, porque eu tava marcando a entrevista com ele, aquele menino da Globo News. Mas isso acontece muito comigo com os alunos. Sim. Né? Às vezes o aluno que eu acabei de atender, eu chamo o próximo pelo nome dele. Sim. Então eu vivo essa experiência também. Não, eu tô com ele na cabeça porque hoje foi uma correria danada para poder acertar a agenda. Né? E aí tá uma confusão danada. Beleza, mas tá. Muito obrigado pelo que nós vamos. Desculpa várias vezes durante o programa, né? Não, tá desculpado, não tem problema não. Mas a gente precisa tratar desse assunto, a gente criar até uma pauta que eu acho que a oratória e a fonoaudiologia tem que andar junto, e a gente precisa tratar desse assunto aqui mais vezes, né? Porque as pessoas precisam ter isso como um exercício diário, né? Sim. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, e dentro dos propósitos do meu Instituto Brasileiro de Oratória, além de que a oratória seja ensinada por um fonoaudiólogo, a segunda ideia que o Instituto defende é que a oratória deveria ser ensinada de forma oficial desde o ensino fundamental, nas escolas. Lá nos Estados Unidos, o aluno de 12 anos, de 17 anos tem oratória, e no primeiro período de qualquer curso superior. Então eu defendo essa ideia, que a oratória deve ser ensinada o quanto antes, para que a pessoa já vá se formando como um bom orador, como um bom líder. Por isso é que lá nos Estados Unidos sai com facilidade um Barack Obama. Escola de líderes, né? Exatamente. Então, João, o objetivo é esse. Muito obrigado mais uma vez. Até semana que vem com mais uma pauta da OAB, né? Exatamente. Hoje foi uma pauta bem enriquecedora e estaremos aí com algum tema, né, interessante na próxima segunda. Se Deus quiser, nós estamos contando com você lá, hein? Daqui a pouco eu te falo. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral.